sair da zona de conforto. Aqui, a ciência encontra a montanha de um jeito simples e direto. Você está no Fora da Trilha. Buenas, gurizada, Cristiano Fetter por aqui e hoje nós vamos falar sobre as Junk Miles. Eu já fiz episódio aqui sobre as Junk Miles, mas vamos dar uma atualizada. Por quê? Porque, enfim, eu sempre falo para vocês aqui que o objetivo é continuar estudando, continuar evoluindo e tentando explicar os conceitos de uma forma cada vez mais assertiva. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas Junk Miles. Vamos tentar entender da onde que elas vêm e tentar tirar algumas crenças aí, algumas coisas que se falam. Por que veio esse episódio, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais. Alguns dias atrás eu recebi um feedback de uma aluna e ela falou assim: eu sei que esses quilômetros são lixo, mas eu estava a fim de fazer. Pai, aquilo me pegou porque ela estava equivocada no conceito dela. O treino dela tinha sido bom e ela julgou o treino sendo ruim pela zona de treino que ela estava correndo, tá? Então vamos por partes, deixa eu tentar estratificar um pouco mais as coisas para que a gente possa entender, tá? Basicamente, miles, tá? Junk significa lixo, miles, milhas. A gente, aportuguesando, a gente chega nos quilômetros lixo. Mas assim, quilômetros lixo fica um pouco assim da gente falar, né? Tô correndo e tá um lixo. Vamos assim. É que quando a gente fala lixo, tá? O sentido é que não há as melhores adaptações possíveis para o teu treino, né? Então, quando a gente está treinando na vida atribulada que normalmente a gente tem, na rotina do dia a dia, nos compromissos sociais, de família, de trabalho, etc, etc, eu, ao menos, Cristiano, eu considero o tempo uma coisa muito valiosa. Então, quando a gente sai para treinar, é muito importante que a gente tenha entendimento do que estamos indo treinar antes de ir para treinar. E quanto mais a gente entende o treino que nós vamos executar, a gente executa o treino da melhor forma e a gente melhora o nosso desempenho. Eu falo isso sempre, eu vou continuar falando 200.000 vezes até você, ouvinte, entender. Dito isso, quando a gente está fazendo o treinamento, a gente precisa entender, aquele treino ele é de recuperação, aquele treino é para desenvolver a minha velocidade, aquele treino é para desenvolver a resistência da minha velocidade. E aí normalmente, os treinadores, e eu me incluo nisso, a gente divide esses treinos em zonas, tá? Em zonas. E aí quando tu pega o teu Garmin, Polar, etc, ele divide em 5 zonas, tá? Ele divide em 5 zonas de treinamento. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Beleza. Quando a gente vai ver os menores
benefícios ou a zona de treinamento onde a gente tem os menores benefícios, a gente está na zona 3, ali do teu Garmin, ou do teu Polar, ou do teu Coros, relógio, enfim. Normalmente está na zona 3. O que houve na confusão, porque daí eu vi que é um erro conceitual, que houve com a minha aluna. O que aconteceu? O Garmin, relógio, enfim, ele tem 5 zonas. Eu, Cristiano, eu divido em 3 zonas, basicamente, que é leve, moderado, forte, para vocês entenderem de forma mais fácil. Ou seja, quando a gente olha, faz a tradução dessas zonas para quem divide em 3 e de quem divide em 5, a zona 1 e 2 seria a minha zona 1, a zona 3 do relógio seria a minha zona 2 e a zona 4 e 5 seria a minha zona 3. Beleza? Então, por isso a minha aluna olhou que ela tinha feito um treino na minha Z2, ou seja, um treino moderado, e ela entendeu que isso era negativo, né? Só que não. E aí agora que a gente precisa estratificar e pensar um pouquinho, ir um pouco a mais na nossa conversa, tá? Porque quando tu divide em 3 zonas, né, as zonas elas são muito amplas. Elas são mais amplas no sentido do treinamento, tá? Então, quando a gente olha um gráfico, né, porque daí aí seria mais fácil tu tá olhando ou eu tá fazendo uma apresentação para explicar isso, mas se tu colocar no Google aí para tu visualizar isso, tu bota qualquer no Google Imagens ali, limiares corrida. Então, a gente tem abaixo do limiar 1, que seria a nossa parte, a nossa Z1, entre o limiar 1 e limiar 2, que seria a Z2, e acima do limiar 2 seria a Z3. Beleza. Quando a gente fala das junk miles, é porque é um treino que não está desenvolvendo a nossa capacidade aeróbia, ou seja, a nossa Z1, mas também não está sendo forte o suficiente para estimular o limiar 2 melhorar. Esse limiar 2 a gente consegue expandir ele, aumentar ele, levar ele para frente. São os treinos de limiar de lactato, certo? Então, quando a gente tem ali, para quem divide em 3 como eu, essa Z2, ela é muito grande. Então, qual que foi o erro conceitual da minha aluna? E ela não está errada, ela não tá errada na ideia, mas por isso que eu estou explicando aqui um pouco mais, indo um pouco mais adiante. Esta Z2, ela é muito grande, muito extensa, muito ampla. O treino dela foi em estímulos de limiar de lactato. Foi um excelente treino. Aonde está as junk miles nessa Z2? Quando a gente está forte demais para ser um treino leve e fraco demais para ser um treino forte. Porque daí o que acontece quando a gente treina assim? A gente tem as piores adaptações, ou quase
nulas as adaptações. E além disso, se a gente faz muitos treinos assim, além da gente não evoluir, a gente está sempre meio cansado. A gente nunca está descansado o suficiente, nem cansado o suficiente para o corpo se adaptar. A gente está sempre num banho-maria ali, tá? Num morno. E, cara, o treino morno, ele não te ajuda em nada. Ele não te ajuda em nada. Ele não melhora a tua recuperação, não gera fadiga para adaptação. Então é aí que estão as junk miles. Por isso que eu digo que a gente precisa entender antes de sair de casa qual é o objetivo do meu treino. Qual é o objetivo? Qual é? Por que eu estou saindo para treinar? É para treinar leve? Tá, beleza, eu vou treinar leve. Mas por que eu preciso treinar leve? O que isso me treina? O que isso me traz de benefício? Ah, não, hoje é intervalado. Mas por que o intervalado está nessa zona? Por que o intervalado ele está tão curto? Por que o intervalado tem descanso ativo ou passivo? Pô, quando o treinador coloca isso lá, existe um objetivo. E se tu não entendeu este objetivo ou quer saber mais, pergunte ao seu treinador por que ele quer que teu intervalado seja ativo ou passivo. Por que ele quer que tu treine na zona X ou Y. É aí que tu vai melhorar mais, quando tu entender um pouco mais sobre treinamento. Ou simplesmente execute o que o treinador te falar, simplesmente, e acredite que ele está indo no melhor caminho possível. Mas vamos voltar aqui para as nossas junk miles, tá? Tem um outro ponto aqui de junk miles. O treino leve demais, ele também não é lá essas coisas, tá? O treino regenerativo, primeiro que no conceito de regenerativo, nenhum treino é regenerativo de verdade, né? Todo o treino ele é deletério. Todos os treinos são deletérios. Regenerativo é dormir. Mas assim, vamos colocar aqui no nosso jargão de corrida que tu foi fazer um trotezinho leve depois de ter tido um volume semanal grande ou um treino muito difícil. Aí tudo bem. Agora, vamos estabelecer uma outra coisa. Distribuição de carga de treinamento, tá? Vamos colocar aí que talvez o que seja mais difundido, né, amplamente, principalmente para quem corre na trilha, é o 80-20. 80% dos teus treinos leves e 20% desses treinos fortes. Beleza, isso funciona muito bem, amplamente divulgado na ciência. Mas um ponto importante, tu precisa ter um volume de treino condizente com isso. Então, às vezes, o atleta amador está lá treinando 3 vezes na semana, com um volume de 40 quilômetros na semana, se muito, e um desses treinos treinando extremamente leve. Bom, e esse cara talvez está perdendo tempo, não tá tendo as melhores adaptações possíveis. Porque, em tese, o corredor amador que treina aí, nesse caso,
3 vezes por semana, ele pode fazer estímulos mais fortes, um pouco mais fortes do que o usual, porque ele tem muito tempo de descanso de treino para treino. Então, se ele tolerar treinos um pouco mais intensos, não tem problema nenhum. Ele vai estar evoluindo dentro de um período de tempo legal, está sendo um treino eficiente para ele. Até que em determinado momento esse atleta vai chegar num teto e ele precisa adicionar treinos, ele precisa adicionar volume, ele precisa modificar o seu treino, mas isso é um papo complexo para outro momento. Agora, se tu é um aluno, um atleta que tem um volume semanal maior ou uma frequência de treinos maior, olha, é muito importante que tu faça os treinos leves, realmente leves, para que tu tenha os benefícios. Para que tu tenha benefícios. E não fique perdendo o tempo com treinos que não vão ser importantes para ti. De novo, tem vários casos, tá? Vários casos. O cara tá lá treinando 3, 4, 5 vezes por semana, mas sempre no modo junk miles. Ou seja, ele não faz os treinos leves mais pesados do que deveria e acaba tendo um treino moderado. Aí no outro dia é um treino forte, só que ele está cansado porque ele não fez o treino leve como deveria. Então ele leva essa carga de treino para o treino forte. Aí o que acontece? O treino forte não é forte o suficiente, é fraco. E aí ele não consegue estimular as adaptações. Aí beleza. Então ele está sempre nem descansado, nem cansado. Está sempre no meio termo, sempre morno, sempre junk miles. Então, recapitulando aqui todas essas coisas que eu comentei. Quando vocês olharem para o Garmin de vocês e verem muitos treinos na zona 3, pode ser que vocês estejam com as menores adaptações possíveis. Treinar em ritmo moderado, tá? Na minha Z2, que para quem divide em 3 zonas, treinar em Z2 não é ruim. Inclusive, é muito bom para estímulos de limiar, que são intervalados longos. Longos aí, bota 10, 20 minutos, 8, 10, 20 minutos. Eu até posso falar sobre isso, agora me lembrei dos 8 minutos. Fizeram já estudos e o treino que mais melhorou o VO2 foi um estímulo de 8 minutos. E esses caras estavam correndo no que eu chamo de Z2. Só que como a Z2 ela é muito ampla, ela tá quase numa Z3. Então, não confundam. Quando vocês olharem para as zonas de treinamento, certo? Vocês precisam saber em quantas está sendo dividida. Porque aqui eu falei de 3 zonas e eu falei de 5 zonas de treinamento, certo? Existem treinadores que usam até 9 zonas de treinamento. Então, quando tu ler sobre zonas de treinamento, ou quando vê um vídeo no YouTube, que daí tem agora bem difundido o Z2 Training, né, aumenta, que é importante para a tua longevidade, etc, etc.
Aí esses caras estão dividindo em 5 zonas. Dividido em 3 zonas, porque daí a Z2 é completamente diferente. Então a gente precisa saber esses pequenos conceitos, inclusive para entender aquilo que a gente está lendo. Senão a gente está lendo e entendendo o conceito completamente errado. Aí o cara tá lá lendo o Outlive lá do best-seller lá, do Huberman, ou vendo, enfim, vídeos no YouTube, posts no Instagram e o caçamba, e tá lá, treine em Z2. Aí beleza, daí o cara é meu aluno. E aí o meu aluno não só meu aluno, tá, ou treinado por outros treinadores que dividem em 3 zonas, o cara tá treinando só moderado. Calma, jovens. Entendam, tenham conceitos. Entendam que 3 zonas é diferente de 5 zonas, que é diferente de 9 zonas. Enfim, a gente precisa ter esses conceitos para, de novo, executar os treinos da melhor forma. E se tu tem dúvida, pergunte para o teu treinador. Pergunte para ele por que tu está fazendo isso, qual que é o objetivo, etc, etc. Ele tem certeza que eu, pelo menos, eu tenho o maior prazer do mundo em fazer isso. Porque eu tenho certeza que a hora que eu explico um treino para o aluno, ele vai executar da melhor forma. E esse aluno vai evoluir mais. Então, pessoal, valorizem o tempo de vocês, valorizem os treinos de vocês, valorizem qual treino vocês estão fazendo e executando. Se ficar alguma dúvida, por favor, pode mandar mensagem. E quem ficou até aqui, por favor, compartilhe com os amigos, né? Faz o troço difundir, faz o troço ir para frente, faz a tua parte. Manda para algum amiguinho aí que precisa entender isso, o amigo que não está evoluindo, que está correndo na zona errada. Ajuda, né? Seja luz para outra pessoa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Daí comenta, bota estrelinha no Spotify aí, faz um negócio aí para me ajudar, certo? Um abraço e até a próxima!